Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, porque hoje, temos uma convidada muito especial Exato. nesse Rio de Janeiro maravilhoso. Não, e a gente vai falar de um assunto que a gente não é só apaixonada, como a gente come muito, né, Bebel? Exatamente, até porque eu descobri que ela faz bolo de pão de mel, gente, sério. Uma cozinha com muito afeto, né? Exatamente, Quem tá aqui com a gente memórias. hoje? Carol, seja bem-vinda ao PowerCast. Obrigada, gente. Obrigada, viu, pelo convite. Muito, assim, uma honra estar aqui com vocês, batendo esse papo, contando um pouco da minha história. Tô animada, tô ansiosa. Não, pra quem não sabe, gente, a Carol tem um sobrenome super difícil que eu não fui ousada aqui errar. Exatamente, tá? gente. Mas ela vem de uma geração de alta gastronomia e entrou para esse universo da confeitaria. Carol, conta como você foi parar na confeitaria. Então, eu nasci nesse berço, vamos dizer, né, da alta gastronomia mundial. Desde a época do meu avô, meu pai é francês, então eles construíram toda uma revolução, vamos dizer, gastronômica nos anos 60. Então, essa é um pouco a história do meu avô. Eles fazem parte do movimento da nova cozinha francesa, que quem é do meio gastronômico, enfim, isso é uma, assim, realmente, né, pra mim é uma honra fazer parte dessa família, porque eles realmente revolucionaram muitas coisas, e meu pai caiu de paraquedas no Rio de Janeiro, então por isso que, né, sou carioquíssima, nascida aqui, minha mãe brasileira, e meu pai, né, junto com meu tio, meus primos, gente, tem muito homem na família que é cozinheiro, tá? E acho que são hoje 11. Caramba! Todo assim na alta gastronomia. Então, meu pai deu continuidade dessa história, né, da família aqui no Brasil. Construiu, obviamente, a história dele, né? Começou nos anos 80, pequenininho, enfim, aí foi crescendo. Então, eu nasci nessa rotina de escola, cozinha, casa, escola, cozinha, casa, cozinha, restaurante, né? Então, foi assim que eu, né, assim, conheci a alta gastronomia porque faz parte da minha história. E aí sempre falei que eu nunca trabalharia com isso. Imagina, não, já tem muita gente, não sei cozinhar nada, não sabia, né, cozinhar nada. Então realmente não queria que fizesse parte da minha história. Mas sou publicitária formada, trabalhei muito tempo com produção de moda, com vídeo, foto também em agências. E aí um dia meu pai falou, olha, você tem todo esse know-how com produção de evento, vem trabalhar com a gente nos restaurantes. Na época tinham 3 restaurantes, meu irmão já trabalhava com a família, também é chefe de cozinha. E aí fui lá. E aí, gente, comecei a me inserir de volta nesse universo do restaurante, da cozinha, e fazia muitos eventos. Então, Carol, finaliza aqui, Carol, ajuda aqui, Carol tá confusa, ajuda a gente aqui, não sei o quê. E foi me despertando uma vontade, não sei se tá no sangue, não sei o que foi, mas despertou uma vontade de querer fazer alguma coisa mais no mundo da confeitaria. E em casa sempre teve bolo, minha mãe é uma boleira de mão cheia, ela tipo assim, abre a geladeira e fala assim, ai, tem esses ingredientes e faz um bolo e dá certo. Mãe, qual é a receita? Eu não faço a menor ideia. Eu, poxa, mas aí como é que eu vou fazer? Ela faz no olho, é uma coisa incrível. E aí, então meu pai se animou, me botou para estagiar no nosso restaurante da alta gastronomia. E lá eu percebi que não era nada daquilo que eu queria. Eu falei, não quero fazer doce empratado, não quero muita técnica, eu quero doce com afeto. Eu quero, assim, que a pessoa seja mimada comendo meu doce. E a gente morou, né, quase 5 anos nos Estados Unidos, em Nova York, em família. E eu era pequena, então eu acho que muita das minhas influências vem dessa época, porque era o brownie, era o cookie, né, era a apple pie, então são doces mais afetivos, que na França eu acho que tem menos, são doces muito patisserie, né, assim, muito delicados, com muita técnica, então a minha influência era um pouco outra. E aí, na época, eu tava super na moda bolos com pasta americana, todo mundo casando, eu tava casando, e aí resolvi fazer um curso de bolo. Então, saí do meu estágio de alta gastronomia, meu pai falou, cara, não, então tá, vai, segue o seu propósito aí, né, o que você quer. E aí, no boca a boca, comecei a fazer bolo com pasta americana, né, super decorado, bonequinho de olho azul, cachorrinho cinza, florzinha, não sei o que, e era um hobby. Tá? Eu não tinha filhos ainda, tinha acabado de casar e virou um hobby final de semana. O seu marido deve ter amado, né? Você imagina? Exato, que delícia! Uma renda extra. Gente, minhas amigas eram minhas cobaias, elas amavam, a família amava também. A gente não era amiga da Carol ainda. Eu posso ser sua cobaia ainda, se você quiser, tá? Combinado. Acho que você tem que testar de novo, sabe? De tempos em tempos, a gente vê se tá indo tudo bem. Faz um sabor novo, né, Bebel? Inventa aí um sabor novo.
E aí, só que aí eu engravidei. Logo depois, fiquei 1 ano vendendo só no boca a boca, sem marca, sem nada, isso em 2013, tá? E aí, parei porque enjoava muito no doce, né? Grávida. Falei, eu volto daqui 3 meses, quando tudo isso passar. E aí, 5 anos depois, 2 filhos depois, agora de fato querendo fazer uma coisa por mim, né? Meus filhos já estavam crescidinhos, entre aspas, né? Porque João Pedro vai fazer 6, Bela tem 9. Então, em 2019, eu comecei a querer fazer uma coisa por mim de novo. Meu marido falou, cara, por que você não volta a fazer bolo? Eu falei, imagina, não tenho tempo, né? Que é 1000 inseguranças. Meu público já, né, nem sabe mais que eu faço bolo, imagina, não sei o quê, meus clientes. E ele falou, cara, tenta, mas faz uma coisa direito agora, sabe? Faz com uma marca. Agora tem o Instagram, né? Que vai facilitar pra você toda essa vitrine, né? Divulgação. E aí tinha essa marca Carola, pra quem não sabe, eu sou Carolina Troagro. Carol a vida inteira, nem Carolina eu era, Carol a vida inteira. E aí fiz essa marca Carola para os eventos dos restaurantes, que eu queria uma coisa mais feminina. E eu cuidava desses eventos, era Ateliê Troagro. Eu achava que tinha um nome muito, muito forte, né? Muito de alta gastronomia. Eu acho que dava medo nos clientes, né? De preço e tal. Falei, vamos ter uma coisa mais feminina, mais acolhedora. Vamos chamar de Carola, né? Eventos Carola. Mas aí, a época, acabou que não aconteceu. A gente não investiu nessa marca. E aí, então, ela estava ali pronta, na gaveta. Falei, cara, quer saber? Eu criei essa marca, eu pensei nela, é meu nome, vou pegar ela pra mim. E aí foi ali, na cara e na coragem, Instagram, e eu falei, opa, mas eu não quero mais pasta americana. Porque, né, agora já tô com outra mentalidade, já tô mais madura, não é mais tanto, né, a moda, as tendências são outras. E aí fiz o que eu faço até hoje, que é um bolo, que é uma massa manteigada, meio naked cake, mas não é naked cake, porque bem ou mal você não vê o recheio dele, apesar dele ter 3 camadas de recheio, uma técnica que eu aprendi lá em 2012. E aí o Carola surgiu assim, e eu me coloquei nesse mundo da gastronomia, da confeitaria. Na verdade, até 1 mês atrás eu era uma boleira, tá? Aí eu me formei em confeitaria agora e tal, mas foi assim que eu voltei para esse mundo. E voltou pra parte francesa também, né? Da confeitaria? Exatamente. Aí eu voltei para patisserie, eventualmente, né, que meu pai naquela época me colocou para fazer e eu não queria. E aí eu falei, não, agora eu tô precisando ganhar autoridade no assunto, né? Eu acho que eu tô com uma marca forte. E além da boleira, eu me tornei uma comunicadora. Então eu comecei a me comunicar através desses doces. Então eu precisava muito ter mais base, mais técnica, e o Cordon Bleu trouxe isso pra mim. E aí eu ganhei o diploma lá, fiz, né? Foi punk, foi suado, mas eu precisava muito dessa segurança também, sabe? Foi muito pra mim, muito mais do que pros outros, assim. Pra criar essa autoridade, né? De você ensinar alguém a fazer algo, tipo, ter aquela segurança de eu posso... Isso, eu sabia, não é uma coisa que eu achei na internet, né? Eu tenho técnica, eu sei o que eu tô fazendo. E quando foi crescendo Carola, né, em si, quando eu comecei a crescer, botar gente na produção, conseguir me dedicar mais a esse comercial e me comunicar mais, eu me tornei a Carola, de certa forma. E aí as coisas começaram a acontecer do tipo assim, né, eu comecei a fazer muita live, né, dividindo receita, convidando pessoas para dividir receitas de memória afetiva na minha casa. Então era assim, dentro da cozinha da Carola, traz uma receita de memória afetiva sua que a gente vai dividir com o meu público. Então eu comecei a fazer semanalmente, toda semana live de cozinha, era uma ralação, porque cozinha você tem que ter o efeito Ana Maria Braga, né? Você tem que ter tudo pronto, porque não dá tempo de assar um bolo, de não sei o quê. E aí essa Carola comunicadora foi acontecendo até que me começaram a me chamar para programas de televisão, eu fiz um programa com meu pai inteiro no GNT. E aí, então, assim, o Carola me trouxe tanta coisa, o Carola Bolo, né? Que eu me tornei uma empreendedora, assim, muito orgânico, sabe? As coisas foram acontecendo e eu sou muito feliz hoje em dia porque eu larguei absolutamente tudo que eu fazia antes de restaurantes, na cara e na coragem, com uma mão na frente e outra atrás. Eu falei, agora eu vou fazer bolo. Entendeu? E a pandemia foi... Coisa que você realmente ama, né? Por você mesmo, sem pressão de, né? Pelos outros. E essa pressão, para mim, ela é grande, né, nesse mundo gastronômico por causa do meu sobrenome. Então, meu maior medo sempre foi as pessoas quererem um bolo de alta gastronomia e eu não conseguir entregar aquilo. Só que eu não sei se eu construí muito bem a minha história, se eu contei muito bem a minha história, né, tudo que eu sempre
quis fazer com os bolos. Obviamente, o Rio de Janeiro é a minha casa, né? A gente tem um networking muito forte de jornalismo, de amigos. Então, todo mundo parou para me escutar. E eu acho que todo mundo aceitou. E todo mundo gostou, na verdade. Assim, né, que bom que você tá fazendo uma coisa diferente, tá construindo a sua própria história. E aí, isso me fez muito bem. Essa insegurança que eu tinha, vamos dizer, a síndrome do impostor, né? Tipo assim, cara, essa menina da alta gastronomia, nosso sobrenome, né, grande, o que ela tá fazendo? Fazendo doce de leite, brigadeiro. E aí, graças a Deus, as pessoas aceitaram esse produto afetivo, né? As pessoas... Na verdade, na pandemia foi o que me fez crescer muito, porque as pessoas estavam em casa, querendo de fato um doce afetivo, querendo se mimar e mimar alguém, presenteavam muito com bolo. Foi quando eu falei, é agora. Eu não saía da cozinha, eu ficava o dia inteiro com a barriga no fogão fazendo bolo. Nossa. Então, a minha primeira experiência, na verdade, foi na pandemia. Uma grande amiga minha, que é influenciadora aqui no Rio, ela trabalha para shopping e tal. E aí ela falou, vamos fazer uma live, as pessoas estão precisando disso. Falei, você tá maluca, eu vou estragar sua live, eu tenho a menor chance. Ela falou, não, você manda bem, vai, não. E assim, eu sempre gostei de me comunicar, mas assim, eu nunca tinha me colocado numa posição onde eu estaria na frente da câmera e não atrás, como era na produção, né? E aí dei ali minha primeira aula, na pandemia, ensinei minha massa manteigada. E aí, ali, começou a chover, assim, pessoas me perguntando fazendo perguntas leigas mesmo, assim, sabe? De gente que realmente queria aprender e não sabia como fazer. Carola vai falando, já vai surgindo várias perguntas na minha cabeça. E aí, então, essa foi minha primeira experiência como uma professora, vamos dizer, digital ali. E aí, comecei a ter um insightzinho, comecei a pensar, poxa, e se eu de fato vendesse essa massa? Né? Quantas pessoas não estão querendo, talvez, recomeçar, ou estão perdendo o emprego na pandemia, né? Ou querem realmente, filho é pequeno, quer ficar em casa mais próximo, quer trabalhar de casa, quer fazer os seus próprios horários, e a confeitaria é perfeita para isso. E aí, fiz um piloto, né? Fiz uma aula, a massa manteigada, uma única aula, onde eu ensinava a massa a rechear, prensar, decorar bolo, e botei no Hotmart. Assim, um lançamento completamente que a gente chama de Frankenstein, né? Que é um lançamento que você faz de qualquer jeito e solta. E aí, então lancei e vendeu super bem. Falei, gente, isso é um produto, né? Vamos lá, o que eu posso fazer com isso? E além, né? Então, quando eu falo que eu sou um leque de opções, é porque realmente, eu sou uma boleira, eu sou uma marqueteira, eu sou uma influenciadora, eu sou uma comunicadora e sou uma professora, de certa forma. Uma mãe. E uma mãe. Então, enchi uma mão e então assim, gente... E aí, falei, vamos fazer esse curso completo agora. Vou ensinar todas as massas, a gente vai cobrar um pouquinho mais caro e quem comprou a primeira aula vai ter o desconto da primeira aula. E aí, gravei tudo. Mas aí surgiu o GNT. Falei, gente, vou esperar fazer porque senão vou ficar maluca, né? E aí, surgiu o GNT, fiz toda a temporada lá, eu tinha um quadro de 12 minutos de confeitaria, então bem ou mal eu ensinava ali também, mas era televisão, então produção, né, outro esquema. E aí, quando acabou, lancei esse curso com a massa completa. E aí também funcionou. Não tão bem quanto o primeiro, mas funcionou. E aí, tudo bem. Continuei seguindo a minha vida. As pessoas me perguntam muitas dúvidas na internet. E aí, finalmente, falei, vou fazer uma coisa séria agora. E aí, eu estudei. Comprei um curso de lançamento. Um curso grande. Não sei se posso falar nomes aqui. Pode fazer o que você quiser. Posso falar? Eu comprei o Insider do Érico Rocha, a fórmula de lançamento. Uma amiga minha faz e ela nichou para medicina e tal, e ela tá gigante. E ela falou, Carol, você precisa fazer, você tem autoridade, você tem o público e você, cara, se comunica bem, as pessoas vão comprar. Eu falei, cara, mas eu não quero fazer receita, todo mundo faz receita, sabe? Eu quero fazer uma coisa além disso, eu quero ensinar as pessoas a empreender. Né? Eu quero ensinar elas a capacitar elas a ser a dona do próprio negócio, a ter uma confeitaria de sucesso dentro de casa. Então, na verdade, o meu curso, obviamente, vão ter receitas, que faz parte, né, do meu meio, mas eu quero que a pessoa se sinta muito capaz. As pessoas têm muitas inseguranças de começar. Ai, não tenho tempo, ai, não tenho dinheiro, ai, eu tenho filhos. É o que eu mais escuto, né? Todas essas dores, essas inseguranças. Eu falei, gente, também passei por tudo isso, mas você tem que começar. E para mim, o que foi uma virada de chave, um gatilho muito grande,
Quando eu resolvi fazer o Carola, que eu ficava assim, não, eu vou orçar embalagens, eu quero ser tipo o Stefan Bear, sabe? Aquelas caixas maravilhosas e tal, não sei o quê. Só que, cara, eram orçamentos 2.000 caixas, era o mínimo, assim. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com 2.000 caixas? Depois não vende, né? Não funciona, eu vou ficar cheia de caixa. E aí, eu tava no Instagram ali, né? Aquela coisa insegura, triste e tal, ali. Aí, apareceu o Rony da Reserva, vocês sabem quem é? Nossa, é a terceira pessoa que cita ele nessa... Verdade. Tipo, Rony, você tá muito badalado aqui no Powercast. Rony, ele sabe, já conversei com ele sobre isso. A gente já foi sócios no TT Burger, né? O meu irmão é Adoro sócio. o TT Burger. E aí, então eu conheci o Rony nessa época, ele já falou 2 coisas importantíssimas pra mim, de como empreendedor e marqueteiro. Ele falou pra mim, quando eu comecei lá em 2013, ele falou pra mim, foi um dos meus primeiros clientes, porque a gente também tava trabalhando junto. Ele falou pra mim assim, Carol, quando você for cobrar, você cobra caro. Eu falei, que isso, cara, eu tô começando. E daí, a pessoa, quando ela colocar o seu bolo na mesa, ela vai falar, esse bolo é da Carola Troagro, filha do Claude Troagro, e vai contar a sua história e vai usar o seu nome pra vender aquele bolo. Então, você tem que cobrar por isso. Eu falei, cara, claro que não. Aí, ele me fez uma lavagem cerebral de marketing, que no final das contas, ele tinha toda a razão. Eu tinha que imprimir minha marca e minha identidade ali e cobrar por isso. E depois também, agora, em 2019, eu lá planejando a confeitaria perfeita e tal. E aí, deprimida, né? Porque eu não ia ter dinheiro para investir na confeitaria perfeita. Ele passou no meu Instagram com a frase assim, começou perfeito, começou tarde. E aquilo, cara, fez assim um boom em mim. Eu falei, cara, ele tem toda a razão. O que eu tô esperando? Mercado Livre, na hora, comprei embalagem de plástico de torta de padaria, fiz um adesivo, colei, e nisso eu fui crescendo. E hoje em dia tem uma embalagem linda, tem uma base linda, tem uma comunicação que eu sou muito orgulhosa, assim, né? Tipo, tudo que eu construí foi muito orgânico. E é isso que eu quero fazer. Eu quero dar aula sobre isso, que as pessoas se sintam seguras de imprimir personalidade, identidade, saber se comunicar, saber tirar uma boa foto, saber divulgar o próprio produto e conseguir nichar, conseguir, assim, conquistar a fidelidade de um cliente só olhando aquela vitrine, só tendo a confiança do cliente, sabe? Não, o próprio Stefan, ele começou fazendo um bolo em casa para as pessoas que compravam os clientes deles, né? Dele, no caso. Então, eu acho que o começar mesmo, por mais que dá medo, tem que ser feito, né? Antes feito do que mal feito, não é? Ninguém que começa já perfeitinho, com tudo definido. Ninguém, você tem que começar. Se você não começar a não tirar o sonho do papel, ninguém vai realizar o seu sonho por você. Isso a Anitta que falou, tanto que ela correu batendo na porta de todo mundo. Ninguém vai realizar seu sonho por você. Se você não tirar do papel, vai ficar ali, você vai ficar empurrando com a barriga e nunca vai acontecer. Então... Eu tenho uma curiosidade, Carola. Quando você começou a fazer os vídeos, né, para empreender, você passou pela sua cabeça que você pudesse ter algum tipo de preconceito por sair da autogastronomia da sua família e vender uma coisa que, foi pro Hotmart? Eu acho incrível o Hotmart, mas né, a gente tá falando de um nível... Essa foi minha maior insegurança. Quando eu falo da síndrome do impostor, é exatamente isso. Você tem um sobrenome, você tá vendendo uma coisa, eu não tinha autoridade ainda, por isso eu busquei o Cordon Bleu. Então, quando eu vendi esse curso, meu maior medo era esse. Só que aí eu tive a chance de dar uma aula no Rio Gastronomia. Que o Rio Gastronomia é o maior evento de gastronomia aqui do Rio, um evento da Globo, do Ela. Então, é um evento gigante, só com os melhores cozinheiros do Rio de Janeiro. Tem shows, enfim, não sei se vocês conhecem. Teve em São Paulo esse ano, inclusive, mas é o maior evento de gastronomia aqui do Rio de Janeiro e é no Jockey. Gente, é gigante. É assim, tem até tirolesa, tem tipo shows de Diogo Nogueira. É um super evento com nomes muito fortes. E aí me convidaram para dar uma aula. Falei, gente, imagina, quem sou eu para ir no Rio Gastronomia dar uma aula? Não vem, a gente quer que você dê uma aula de bolo. Aí eu falei, gente, eu fiquei tão impressionada, tão feliz com aquilo, que aí meus medos foram um pouco sumindo. Eu falei, obviamente, ali na hora eu falei, gente, vou lá dar uma aula depois de grandes chefes, que, né, cheio de técnica, cheio de produtos e não sei o quê, referências. Mas, cara, eu vou fazer o que eu sei, eu vou contar a minha história, o que eu faço todo santo dia, não tem como dar errado, né? E aí, por eu ter sido convidada, eu acho que essas inseguranças do sobrenome, de dar aula, sabe? De coisas mais simples, com técnica também, tá? Porque a confeitaria, ela é uma ciência, ela é uma química.
Mas com mais simplicidade, né? Do que realmente uma alta gastronomia, onde você come, sei lá, uma esfera de tomate que você morde, ela explode na sua boca. Cara, como é que a pessoa faz isso, né? Mas, assim, tá passando. Ainda tenho algumas, mas tá passando. Essas inseguranças, elas estão indo embora. Normal, tem Acho que a gente vai amadurecendo, né, também. E você, quando foi lançar a sua marca como uma boa comunicadora, assim, qual foi a sua estratégia pra, tipo, relançar a sua marca, trazendo esses bolos, mais simples, mas já com uma certa sofisticação? Como que você fez pra combinar esses dois lados? Então, na verdade, eu não tinha noção do que eu tava fazendo. Mas eu sabia que eu tinha que criar uma vitrine. E aí, eu coloquei a marca ali, eu falei, bom, vou postar aos poucos, não vou falar com ninguém, porque eu não tenho tempo pra fazer bolo, mas eu quero fazer bolo, entendeu? Era uma coisa muito contraditória. Porque eu trabalhava nos restaurantes, e tinha 2 filhos, marido, né? Então, assim, cara, como é que eu vou dar conta disso? E aí, o que aconteceu? Jornalistas que já me seguiam no meu pessoal começaram a ver que eu tava postando essas coisas no meu pessoal também, porque eu jogava pra lá, né? E aí, eles próprios começaram a divulgar sem eu saber. E aí, eu comecei a ficar tão irritada, gente, vocês não têm ideia. Meu marido, você tá louca? As pessoas estão te divulgando e você tá brava. Falei, porque eu não tenho tempo e não sei o quê. E aí, foi aí que eu comecei a falar, opa, peraí, deixa eu, né, montar uma estratégiazinha aqui, porque as coisas vão começar a acontecer, eu preciso estar preparada, né? Eu não posso fingir que nada tá acontecendo. E aí, eu comecei a entrar em contato com esses jornalistas para contar, de fato, a minha história. Então, a minha estratégia inicial, minha maior preocupação inicial de divulgar o meu produto era ter uma narrativa muito verdadeira. Era eu contar a minha história de forma muito verdadeira. E se você deixar, né, falarem por você, você não vai conseguir construir essa história, né, a sua história real. Então, essa foi a minha maior estratégia, assim, quando as coisas começaram a acontecer pro Carola. E eu sempre tive uma estratégia também de digital, assim. Sempre foi uma coisa que eu queria muito crescer no digital. Ir além dos bolos. Eu queria aparecer, mas eu não sabia como aparecer. E aí, aos poucos, com erros e acertos, que é o que eu quero ensinar para as pessoas, encurtar esse passo a passo para elas, né? Para elas terem menos erros e mais acertos. Eu fui construindo estratégias, né, e promoções e ações, e a Carola, quem é a Carola, ela se comunica de qual, né, de que forma, e eu acho que isso, meu universo hoje em dia, né, de comunicação, assim, ele é muito redondo, sabe, ele tá muito bem já estruturadinho. E eu gosto, assim, do que eu construí, eu gosto de quem eu sou hoje, sabe, por causa dos bolos. Então, é isso, a estratégia, ela muda, né? Assim, hoje em dia, a pandemia me trouxe isso, é um dia de cada vez. Sim, não, e você ensinar as pessoas a empreenderem é fantástico, né, também, porque eu acho que a confeitaria é um segmento que a galera gosta, né? Eu vejo vídeos, sério, gente, se come com o olho, né? Tem umas coisas lindas que são feitas. E, Carol, quase uma terapia, né? Exato. Você ficar olhando a pessoa decorando aquele bolo. Não, e eu que não entendo nada, eu vejo algumas técnicas sendo feitas, né? De organizar, falo, gente, é assim mesmo, sabe? Que você não sabe. Tem bolos que você não sabe se é real, se não é real, né? De tão perfeito que é. Verdade, eu tava vendo até esses dias no TikTok aqueles bolos que tem umas pessoas que fazem bolos de coisas. Aí, tipo, mostra o microfone e morde o microfone. Eu falo, acho que a Eliana tem um programa desse, eu acho, que é exatamente isso. E tem alguns, são gringos, né, no Netflix, tem vários, assim, que tem jurados, e aí tem a cesta de frutas e uma outra cesta de fruta. Aí a pessoa, no visual ali, tem que olhar e falar qual que é o bolo. Gente, que incrível. E aí eles cortam na hora. Que incrível. Não, eu assistindo esses vídeos, é uma arte. É uma super arte, né, porque fica igual, tanto uma mulher abrindo os negócios, a bolsa, ela chega com a bolsa e come a bolsa. Gente, não tô acreditando que a bolsa eu já vi essa mulher, ela faz tudo e come tudo, aí você fica, isso é de exato, tipo, exato. Você fica meio assustado, assim, sabe? É incrível. Verdade. Não, é arte, imagina, desenhar daquele negocinho certo. Bom, vou perguntar, já que você tá fazendo também o curso, falando de empreender, quando você começou a empreender, né, saindo da publicidade, o que você achou, assim, de mais desafiador dentro do negócio? Foi quais processos, ou pode citar 2 ou 3, né? Senão a gente ficar estendendo essa parte. Mas foi os processos ou foi mais, assim, parte de precificação? Você tinha ideia de como precificava? Você começou sozinha? Qual o momento que teve que começar, colocou outra pessoa para trabalhar?
Tá, eu sou de uma família de empreendedores, né? Então, bem ou mal, a gente sempre tive ligada nos acertos e erros, nas dores assim, nas conquistas, né? Eu sabia muito que era complicado. Eu comecei de uma forma muito assim, sabe, que nem todo mundo começa, né? Sem ainda ter a empresa, aquela coisa no boca a boca, não sei o quê. E aí, depois, quando começou a crescer, eu falei, pô, peraí, vamos fazer uma coisa direitinho, CNPJ, nananã. E aí fui construindo essa burocracia para mim de abrir a empresa, de ter um contador, toda essa burocracia para mim que foi o mais complicado, porque assim, bem ou mal, sou uma comunicadora, uma confeiteira, esse lado mais cabeça, vamos dizer, para mim é o mais difícil. Tanto que no meu curso eu quero ensinar as pessoas também a fazerem isso desde o início, não deixar para fazer isso depois, que eu acho isso importante, essa construção já desde o início, né? Então, e você fazer isso você mesmo, para você aprender. Né? Porque se você tem alguém que faz para você, acaba que se um dia você precisar fazer sozinho, você não vai conseguir. Então, assim, no financeiro eu sempre tive, né? Eu tenho minhas ansiedades no financeiro, mas eu acho que eu sempre conseguia fazer direitinho. Precificação, né, assim, eu acho também, como eu venho de uma família de restaurantes, né, de empreendedores, eu sei que tem que você calcular ali o custo do seu produto, quanto que você gasta e qual a margem que você quer ganhar, quer lucrar com isso. Então, não tive muita dificuldade. Mas eu acho que a maior dificuldade para mim realmente foi essa parte mais dos bastidores, do contador, do financeiro, abrir conta, CNPJ, inscrição, nananã, sabe? O negócio vai crescendo, fica assim, meu Deus do céu. E a gente paga imposto, né? Até você entender o que você está pagando. Então, acho que para mim essa foi o maior desafio, assim. Porque eu sempre trabalhei com comunicação, nunca trabalhei numa parte administrativa, né? Então, foi a minha maior dificuldade. Eu falo que a gente é de uma família da parte de artistas e comunicadores, e essa parte a gente fica deixando para os outros, só que eu acho importantíssimo a gente saber fazer. Ainda mais quando você constrói sozinho alguma coisa. E aí, eu sempre me preocupei muito com a produção. Meu marido sempre me ajudou muito nessa parte mais burocrática. Mas eu que cuido de todos os pedidos, entregas, financeiro, essa parte eu cuido. E hoje em dia eu tenho uma pessoa na produção que me ajuda no dia a dia, ela cuida 100% da produção, estoque, compras, porque ela tá ali no dia a dia. Eu tô mais na parte também criativa e tô 100% na parte comercial. Então, eu consegui dividir um pouquinho. Quando eu fazia tudo, eu fazia do meu jeito, dava certo no final do mês, eu conseguia me virar, mas realmente você tem que se sentir seguro, sabe? Porque senão é uma bola de neve, é confuso. Empreender não é fácil, né? Não é fácil, você tem que entender que é uma empresa, não é o seu salário do final do mês, né? O que você lucra. Então, assim, esse entendimento para quem é pequenininho, que para quem trabalha de casa, é difícil, porque bem ou mal você está ali trabalhando, você vai tirar um salário dali, mas e o dinheiro para investir na empresa? Então, você tem que ter esse equilíbrio, sabe? E as pessoas que são menorzinhas, às vezes estão abrindo ou começando alguma coisa, tem essa dificuldade de entender. É verdade. E quantos sabores você tem? Como que foi pra você montar esse menu, assim? Porque dá vontade de fazer tudo, né? Eu faria todos os sabores, mas imagino que... Então, eu comecei com a massa amanteigada, inicialmente, que eu falo que é o preferido da Carol, eu dou nome pros meus bolos que saem mais. O preferido é massa amanteigada, ele tem doce de leite, brigadeiro branco e uma casquinha de açúcar e canela por cima. Então, esse foi meu primeiro. E a partir dele, dessa base, que eu falo, né, quando eu também falo, dou aula e tal, é importantíssimo você ter uma base para você construir em cima dela, ser criativo em cima dela. As coisas foram acontecendo porque os clientes me pediam, você faz um bolo de chocolate? Você faz um bolo de pão de mel? O bolo de pão de mel... Gente, eu amo pão de mel. Cara, ele é incrível, ele tem uma história linda, super afetiva por trás. Eu dei até aula dele no Rio Gastronomia agora esse ano para 100 pessoas, foi o máximo. Mas o que que aconteceu? Uma pessoa me ligou bem no iniciozinho do Carola, assim, primeiro mês se bobear. Você faz bolo de pão de mel? Eu falei, faço. Faço, com certeza. Aí ela falou assim, tá, eu então queria encomendar. Falei, tá bom, fiz teste, minha mãe me ajudando, e o cliente não tinha nem noção, né, de que eu tava ali pirando se não desse certo, eu falava, meu Deus, o que eu vou falar pra essa cliente? Vai ter que dar certo. Testei muito bolo, achei em cima dessa base da massa amanteigada, consegui chegar num que eu gostei muito, entreguei pra ela. Assim, 2 dias depois ela me mandou uma carta, falando assim, Carola, você foi muito importante, né? Você também, né, entrega esse bolo e tal, não sei o quê, porque minha avó, minha vida inteira, fez um bolo de pão de mel pra mim.
todo aniversário, minha avó faleceu e esse ano eu não tinha, eu fico até tô sempre arrepiada com essa história. Esse ano eu não tinha um bolo de pão de mel. E aí fui, né, te perguntar, você falou que fazia, e aí você fez, né, meu aniversário ser mais feliz. A cara tá chorando. É linda, né? Porque, assim, é uma coisa que você não espera, né? É bobo, assim, né? Pra gente, pô, faço, né? Com certeza. E, pô, eu consegui atingir a pessoa de uma forma tão delicada, né? Tão bonita. E entre outros sabores. Você faz bolo de laranja? Faço. E aí, meu cardápio foi crescendo assim, com pedido dos clientes. Hoje, inclusive, você faz sem glúten? Aí eu fui sincera. Eu falei, olha, nunca fiz. Mas posso testar para você. Se eu gostar do produto, se eu achar que vale a pena, né, eu vender, eu faço com o maior prazer. E aí a gente está testando um bolo sem glúten. Eu tenho medo, eu confesso, porque a nossa cozinha tem muita farinha, né? E aí eu fui sincera, eu falei, olha, essa transparência também para quem está empreendendo, eu acho que ela é importantíssima. Falei, é uma cozinha que a gente está ali manuseando farinha o tempo inteiro. Pode ter essa, como é que eles chamam? De contaminação cruzada. E aí ela falou, não, mas é uma alergia que não é tão grave e tal. Tipo, ela deu um ok. Aí eu falei, então tá bom, então a gente vai testar. Então tudo vai acontecendo assim, o cliente vai pedindo, a gente vai testando, a gente vai entregando. E hoje em dia eu tenho 7 massas, ou quase 8 já. Bom, eu tenho branca, chocolate, pão de mel, canela, banana, laranja, cenoura, Delícia. brownie. Ai, meu Deus. Então são 8. Degustação? A gente pode fazer. Agora a gente tem degustação. Acabou o episódio. Tchau, obrigada. Bebel abriu mais um quadro dela, Bebel. Agora temos também degustação, que o Bebel tava falando com ela. Temos. Eu queria muito, sério. Não, eu amo pão de mel. Amo. Ah, gente, eu vou mandar um bolo de pão de mel pra vocês. Vocês estão até segunda aqui, não é? Gente do céu. É olha. que vocês estão ficando nesse apartamento? Ou Não, vocês estão em aqui outro do lugar? ladinho. Mas posso mandar pra cá? Pode. Eu mando mensagem pra vocês Manda, depois. pode mandar, manda pro apartamento que a gente tá. Tá bom. Aí vocês podem se aliciar no final de semana. Depois a gente Eu conta vou nos até você, bastidores. entendeu? Exatamente. Exatamente, tá no Leblon. Ah, tá Do ladinho. ótimo. Eu entrego lá pra vocês. Então, o meu ponto de vista quando a gente trabalha, você que aprendeu, já sabia fazer, né? Mas foi se aprimorar no curso. Quando você voltou, eu vi uma vez uma matéria que eu adoro, desde criança eu gostava de assistir esses programas de empreendedorismo. Que eu era curiosa, que mostrava os bastidores, né, das empresas. E eu lembro que eu vi uma vez uma padaria de pães e produtos franceses, e eles traziam desde a farinha, traziam vários ingredientes, exatamente, traziam a imersão mesmo para lá. E aí tava falando dos processos, das dificuldades que eram para trazer, para fazer, até mesmo o peso e tudo mais. O croissant mesmo, né, que eu sou apaixonada, tem croissants aqui no Brasil que são muito bons. Tem né? muitos, sim. E a minha pergunta é, você já sabia fazer, né, a parte da confeitaria, foi fazer o curso, trouxe alguma coisa de lá para sua cozinha, né, e também de ingredientes? Então, assim, pro Carola em si, eu gosto muito de manter a identidade que eu construí até agora, porque o que acontece? Lá no Cordon Bleu, a gente fazia doces incríveis, mas com muita técnica, com tempo, né? Você precisa ficar na geladeira durante 24 horas. Tem que ter um ambiente muito técnico, muito bem estruturado, de ambiente de... Você falou do croissant. O croissant, ele tem que ser feito... Eu fiz massa folhada, a gente aprendia a fazer massa folhada lá, coisa maravilhosa. E aí você tem que estar num ambiente extremamente fresco, gelado, porque é manteiga pura. Fiz muito chocolate. Então, assim, para eu levar isso para na minha produção, eu tenho que estar bem estruturada para fazer. Mas eu trouxe tudo que eu aprendi lá, eu trouxe para minha comunicação. Então, hoje em dia, quando eu faço publicidade, ações, eu tento usar muito o meu conhecimento agora de confeiteira e fazer, né, assim, por exemplo, a gente fez agora para um banco, que é aniversário, aí eu fiz o bolo de aniversário, aí eu trouxe técnica, trouxe produtos mais finos, né, mais nobres, do que simplesmente um bolo com doce de leite brigadeiro, que eu amo, tá? Então, assim, mas o meu conhecimento, tudo que eu aprendi no Cordon Bleu, eu tô levando mais pra Carola comunicadora mesmo, pra Carola influenciadora, vamos dizer. Então, pro Carola Bolos em si, eu não sei ainda como eu vou conseguir encaixar. Talvez fazer por uma data especial, um Natal, né? Uma torta, um panetone com bolo, com recheio, não sei. Então, isso eu ainda tô tentando entender dentro da estrutura que eu tenho hoje, como é que eu vou conseguir adaptar.
tá? Mas o bolo, eu acho que ele se encaixa em tanta coisa. Eu tenho sorvete, gente. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho sorvetes com bolo e doce de leite, enfim. Não, gente. Gente, essa lista tá ficando com... né? Comprida. Poderíamos estar aqui falando. A próxima vez a gente manda buscar um sorvete pra cá. É do Mil Frutas. Vocês conhecem o Mil Frutas? Vocês conhecem? Sim. Mil Frutas, enfim, minhas parceiras maravilhosas. Eu tenho sorvete com elas, que a gente criou juntas, é uma collab. E tá lá fixo, 2 sabores, o chocolatudo e o preferido da Carola. Vou só explicar pra dar água na boca. O preferido a base é sorvete de creme inglês com baunilha e tal. Aí tem bolo da massa manteigada, tem brigadeiro branco, doce de leite, pitada de canela. E o chocolatudo é sorvete de chocolate branco, brigadeiro de chocolate, bolo de chocolate, pedaços de chocolate e uma pitadinha de canela. Gente, é assim, uma orgia, uma coisa louca. Tô em choque aqui, Isabel, olha. Os meninos também. Eu vou desmaiar já. E eu tenho uma marca de sorvete minha, chamada Mellow, que não é Carola, é Mellow, que é numa loja chamada 2V, que é uma loja de conveniência, só que uma conveniência mais ripada, são os meninos que eram da Void, não sei se vocês conhecem. E aí eu tenho sorvete de casquinha, soft serve tipo McDonald's, de pipoca caramelada. Ai, gente, eu acho que já comi de pipoca. É? Só você que faz esse? Eu não sei, eu faço aqui na Mellow, só vendo na 2V. Sei, mas eu comi esses dias um de Eu só pipoca. vendo Falei, gente, em Ipanema, que na incrível. Vinícius. Eu acho que foi exatamente Será? essa. Uma lojinha? Ai, que feliz. É Você porque gostou? eu aqui no Rio de Janeiro ainda estou desbravando o Rio de Janeiro, Sim. né? Casei com um carioca, mas ainda, né? A Bebel tem coisas que ela conhece muito mais do que eu, que venho quase todo fim de semana. Eu falo, gente, não é possível isso. Mas o Rio tem muita coisa boa, né? Muita coisa. E agora tá voltando muito essa confeitaria de rua, né? Com a Absurda. Então, assim, as pessoas estão valorizando muito esse doce afetivo de novo. Você tomar um sorvetinho na casquinha, né? Com aquele de máquina, assim. Eu amo sorvete de casquinha. Com pipoquinha caramelizada. É incrível. Ai, eu quero. E aí já é uma outra marca. E você lá de no Carola, sorvete. é só... Como que é o lugar, assim? A pessoa pode ir até lá buscar o bolo? Você só entrega? Você tem um espaço? Que A pessoa gente tem uma pode- produção que fica na Gávea, as pessoas podem buscar, mas a gente, a maioria, entrega. O cliente pede para entregar. Eu tenho cliente no Rio de Janeiro inteiro. Eu tenho, assim, Niterói, na Ilha do Governador, na Barra, Jacarepaguá, Leblon, Ipanema. Tem, assim, inclusive, eu vim para cá com o motorista que entrega os meus bolos, e aí a gente tava falando sobre isso. A gente falou, cara, como você tem cliente, né? Assim, nos lugares, tipo, em Niterói, as pessoas estão pedindo o seu bolo. É incrível essa construção de marca. Eu falei, cara, Léo, você falar isso me deixa tão feliz, porque realmente, por que um cara que tá em Niterói pede o meu bolo? Porque ele quer provar, ele gosta, né? Já passei essa confiança. Ele tem essa coisa do tipo, não, pô, o bolo da Carola, sabe? Vamos pedir. E aí ele tá disposto a pagar um frete caro pra comer o meu bolo, sabe? E você pensa em ter um lugar aberto ao público, assim, pra servir? Então, essa pergunta, há 6 meses atrás, eu falei, de jeito nenhum. Eu sou de uma família de gente, de donos de restaurantes, né? Eu entendo toda a problemática que é você ter uma loja. Então, assim, é funcionário, é aluguel, enfim, né? É muita coisa envolvida e eu falava que eu tinha traumas. Mas hoje, agora com essa volta da confeitaria de rua no Rio, tá acontecendo muito, tá? Enfim, muita gente gostando de tomar um café e comer um docinho na rua. Eu talvez teria uma flagship, assim, sabe? Uma loja, só uma vitrinezinha, ou um quiosque num shopping, sabe? Onde eu consigo ter todos os meus produtos, mas é só realmente uma vitrine. Não é, assim, para eu ganhar dinheiro com isso, sabe? Digo assim, né? Tem que sair no 0 a 0 também, eu não posso perder dinheiro. Mas eu digo assim, ser uma flagship mesmo, sabe? Não ser uma coisa que... enfim, que seja muito grande ou com muito funcionário, uma pessoa só, talvez ali servindo, ou talvez um lugar, né, que seja uma produção atrás e na frente é um café só pra girar mesmo, sabe? Pra mais gente conhecer. Até porque o Rio pede isso, né? O Rio, a galera realmente, né, anda pela cidade. Uma cidade que é muito viva, né? Então, Muito. a gente vota que sim, né, bebê? O Rio e eu pedimos, por favor. Mas eu consigo entregar em 12 horas, gente. Se você me pedir de manhã, até menos, em 6 horas eu consigo te entregar um bolo. Se você me pedir de manhã, eu consigo te entregar ali 3 da tarde. Então eu tenho essa facilidade. Os meus bolos, eles permitem isso, porque tem muita confeiteira, muita boleira que o bolo precisa de 3 dias, né? De fazer a massa, geladeira, decora, geladeira e finalmente te entrega. Mas o meu não. Então, assim, bem ou mal, eu consigo
assim, satisfazer o meu cliente rápido, sabe? A gente às vezes não tem ideia, né, de todo... Né, exatamente. Não, Você sabe que a gente entrevistou uma empresa lá em Nova York, quando a gente tava com o Power na Estrada, em Nova York, assistam que tá incrível. A gente entrevistou e uma entrevistada falou pra gente, aquela falou agora de horas, você lembra daquele delivery que entregava? Ah, é que verdade, é incrível, é muito legal. É um delivery que tem lá nos Estados Unidos, que, deveria muito funcionar. Ele faz de tudo, entrega tudo. E entrega, tipo assim, eu sou do interior do Paraná e tem um churrasco lá que eu adoro. Eu vou lá, faço a minha compra online e já cadastro. Domingo eu quero almoçar o churrasco. Ele entrega quentinho na minha casa o churrasco do lugar que eu quero. E ela, que a gente entrevistou... também tem Qual o nome? De cake, né? Qual que é o... Nossa, eu não lembro o nome Também do não aplicativo. lembro. Ela Mas vendia, é americano. Ela vendia horrores pra, assim, Estados Unidos inteiro. Assistam. Eu não vou lembrar agora. Você lembra, Johnny, mas ela qual disse era? que era coisa assim, tipo, eu quero um hot dog. Um hot dog chegava Exato. na sua casa, como Não, igual e ela- no lugar. Exato. E ela vendia horrores dos bolos e ela dela, dos fazia doces bolo dela. e tudo mais e entregava para os Estados Unidos Exato, inteiro. exato. Tipo, é muito incrível isso, né? Depois se lembrar, me manda. Vou. Não, a A gente gente vai ter que assistir o assiste. episódio. Eu Mas vou não, desculpa, mandar pra- vou assistir. Só me lembra qual o Assistam. nome, qual é o episódio, pelo menos. A gente manda pra você o episódio, né? Como que é o nome dela, Bel? Que me deu um branco, também deu um branco, né? Mas tudo bem. A gente tá muita horas gente, entrevistando gente, exato. muita gente. Mas é incrível, incrível. Então, você imagina as facilidades que cada vez mais a gente tá tendo de experiências, né? Não deixa de ser uma experiência. Que, aliás, até vou trazer isso, né, aqui pra gente fazer esse push. Qual é o nível de experiência que o seu consumidor sempre pede, assim? Porque deve ter gente de tudo, né, que pede. Como que você lida com vários gostos? Você sai do padrão, do jeitinho que é? Como que é? Então, assim, a gente tem uma identidade muito própria, assim, é muito difícil o cliente falar assim, ontem, vou te dar um exemplo. Ontem mesmo, eu quero um bolo para 200 pessoas. Eu falei, olha, meu maior tem 20. O que eu posso fazer para você são 10 bolos de 20. Fica lindo na mesa, eu começo a vender. Faz um sabor, você vai agradar todo mundo, não sei o quê. Então, faço o meu marketing ali. Aí ele falou, legal, mas eu queria um bolo só, me mandou uma foto. Era um bolo quadradão, assim, anos 80, sabe? Tipo, aqueles bem antigões. Aí eu falei, olha, isso não, a gente não faz, não é, né, o padrão do Carola. Tem muitas confeiteiras que fazem o que o cliente quer, de acordo com a demanda. Eu não, sou bem nichada, tenho um padrãozão, uma identidade, uma estética. Então, a gente sempre mantém ali, mas poxa, eu quero com M&M, meu filho ama M&M. Poxa, claro que eu vou botar M&M em cima do bolo, não tem problema nenhum. Eu quero miçangas específicas, sei lá, do Flamengo, né? Então, vermelho e preto. Aí eu, obviamente, vou comprar miçangas e vou fazer, senão é um problema. Mas a gente tem exatamente os nossos padrõezinhos. Então, assim, eu vou sempre tentar dar uma experiência completa pro meu cliente. Eu quero que ele fique feliz. Tem, não gosto muito doce. Pode ser só uma camada e não 3? Claro que pode. Isso não tem problema nenhum. Você pode mandar um recheiozinho extra num copinho? Com certeza. Então, galera muito específica, né? Nunca nem sabia que podia pedir o recheio extra. Na verdade, não pode. Tá, gente? Todo mundo começa a pedir recheio extra. Gente, corta. É diferente pedir isso. Nunca passou pela minha cabeça. Tipo, Ixi, daí, Bebel. Extra, né? Olha. Agora eu vou pedir pão de mel com recheio extra. Então, essa cliente, ela é engraçada, porque ela pedia semanalmente, ela começou a se dar um alto desconto também, sabe? Ela começou, como eu tô pedindo toda semana, eu vou me dar 10%. Tá bom, entendeu? Ela pede toda semana, quem sou eu pra falar que ela não vai ganhar 10%? Tá ótimo. E aí, ela que, né, também falava assim, eu quero uma camada só, porque eu tô de dieta. Só que ela pedia a calda extra, entendeu? E aí, enfim, a gente vai atendendo. Tem um pessoal muito específico, assim, só que como é cliente fidelizado, sabe? Eu acho que a experiência ela tem que ser completa desde o atendimento. Falo muito isso, inclusive, numa das aulas que eu gravei. Não lancei ainda o curso, tá, gente? Eu vou lançar, tô no processo de gravação de aula, mas tem uma aula bem específica sobre isso, sobre a experiência do cliente. Que é o quê? É o atendimento, né? É a entrega do cliente confiar de que aquilo vai chegar direito, é de como ele abre a caixa, recebe aquela caixa e até o consumo e o feedback final. Então, assim, é um caminho até você estar seguro de que deu tudo certo, que você fidelizou aquele cliente. Então, você tem que pensar no atendimento. O cliente começar a fazer exigência, se você pode atender,
Se não vai atrapalhar a sua produção, por que não? Sabe? Por que não você tentar dar essa experiência para o cliente e ele ficar feliz, né? Gente, experiência é tudo. A gente adora bolo. Eu e a Isabel, já aconteceu várias vezes a gente chegar e receber um bolo, nossa, e também quando a experiência não é boa, a gente, podia estar um pouco melhor. É realmente a experiência. Você não precisa nem experimentar o bolo. Você bate o olho, né, e já sabe. Não, eu no início, o bolo já chegou torto, um bolo já afundou, assim, né? A gente vai acertando com nossos erros, né? Eu não botava acetato em volta do bolo, hoje em dia não tem a possibilidade de sair um bolo sem acetato. E a minha caixa, eu acho que ela é o que eu mais me dediquei para o cliente ter uma experiência, porque eu não queria que o cliente tivesse dificuldade de puxar o bolo da caixa, eu não queria que ele tivesse que enfiar a mão dentro da caixa para tirar o bolo de dentro. Então, eu desenhei a minha caixa junto com uma designer, fiz uma faca na gráfica e a minha caixa, na verdade, ela é quadrada, tá? Ela não é redonda, ela é quadradinha e na hora que você abre, ela abre inteira. Legal. Então, ela, tipo assim, todas as partes desmontam, são 4 triângulos, né, que se encaixam aqui, tem uma alcinha, e ela não desmonta porque a parte de baixo dela não tem corte, né, ela é totalmente chapada reta. Mas ela abre inteira, então o cliente consegue simplesmente ou deslizar a tábua, ou pegar com facilidade e colocar no prato que ele quiser. Então, essa era uma prioridade, assim, nessa experiência pro cliente, sabe? Até porque às vezes o cliente pode pegar o bolo e estragar o bolo por Exatamente, causa essa era a minha preocupação, encostar ali na cobertura, né, enfiar o dedo no bolo, né, e pôr estraga. Isso deve acontecer várias vezes. Com certeza. Eu fazendo uma análise, né, tipo assim. Quando eu não fazia e pedia tortas, eu tinha essa dificuldade de você abrir ou a abertura embaixo, você fica com medo da caixa abrir com o bolo dentro, você fica carregando toda, né, torta o bolo. Aí, quando eu fiz a caixa, eu botei um bolo dentro, recheado do jeito que o cliente recebe. Ele tem uma alça, botei um barbante na alça, pendurei na maçaneta da porta e deixei lá o dia inteiro para ver se ia aguentar o bolo. Já foi fazer um sistema de qualidade aí, já. Mas é verdade. Se desmontar, entendeu? Imagina rasgar a alça, o cliente tá ali andando, feliz da vida, cai no chão. Gente... Que incrível! Aí eu fiz esse teste, amarrei na maçaneta da cozinha e ficou lá o dia inteiro pendurado. Acho que o melhor produto de venda é um produto que a gente olha e fala, ficou do jeito que eu queria, né? Tipo, quando você é exigente, você olha que seu produto vai evoluindo de uma forma que vai ficando do jeito que você fala, era uma coisa que eu queria receber, isso deve ser impagável, né? Tipo, você fazer... E quando às vezes, né, o cliente manda foto, chegou meio, né, assim, ele pede fazer um coração. O coração chegou meio deformado, não chegou no formato de coração. Aí eu dou maior atenção, eu ensino a consertar, né? Porque às vezes só você no detalhe no dedo ali mexer de volta. Porque a gente mora numa cidade grande, tem buraco, né, gente? Assim, as coisas acontecem. Mas, no geral, graças a Deus, a gente tem feedbacks super positivos ou construtivos, que eu acho que a gente tem que aprender também a receber os construtivos, porque o cliente, se ele volta para você, se ele perde o tempo dele dando um feedback, é porque ele se preocupa e que ele vai comprar com você de novo. Então, você tem que dar essa atenção para ele, sabe? É verdade. Concordo, que delícia. Para as powers? Vamos, Bebel. Que são as powers. São perguntas polêmicas, brincadeira. Não, são perguntinhas mais rapidinhas. Diferentes. Qual foi o pedido mais inusitado que você já teve? Olha, goiabada com brigadeiro de limão e brigadeiro de... Era uma coisa muito doida. Era tipo assim, goiabada, brigadeiro de limão, brigadeiro de maracujá e massa de chocolate, sabe? Daí a gente recebia e falava, cara, eu não vou entregar isso. Isso é um pânico, sabe? Porque ele vai odiar meu bolo, né? Mas o cliente, eu dou as massas, dou os recheios, ele constrói da forma que ele quiser ou ele pede minha sugestão. Ele não pediu, ele pediu do jeito que ele queria, então vamos embora, entendeu? Não reclamou, gente, acho que deu certo. Você chegou a provar? Eu ia fazer um outro só pra provar. Eu também. Não provei, construí ali, decorei e tal, e foi. Foi. Muito bom. Quais são os planos pro futuro? Tipo, futuro 2 anos. Futuro 2 anos, eu quero... Bom, vou voltar um pouquinho, né, no tempo. 4 anos atrás eu queria ser referência em bolos, tá? Esse era meu maior sonho. Eu usava a Fabiana D'Angelo do Rio de brigadeiro, que ela era referência em brigadeiro. E eu acho que eu já conquistei isso. Maravilhosa, referência. E eu queria conquistar isso com os bolos. Então, por isso que eu nichei, por isso que eu sempre só fiz bolos. E aí eu acho que eu conquistei isso no Rio de Janeiro, graças a Deus. Eu fiquei, né, assim, foi
um caminho longo para mim, né? Mas agora, daqui 2 anos, eu quero realmente ganhar força e conseguir capacitar as pessoas que elas tenham sucesso com a confeitaria caseira delas, que elas mandem uma mensagem ou depoimento falando, cara, você mudou minha vida, sabe? Então, assim, agora a minha vontade realmente é conseguir construir carolas ou não aí pelo Brasilzão todo, enfim, das pessoas se sentirem capazes e seguras e conseguirem, de fato, ter uma renda maior do que elas têm hoje, sabe? Com as dicas e as aulas que eu vou dar. Que máximo. Fabiana fez dos meus docinhos de casamento. Ela foi super indicada, super. Não, aqui no Rio só tem ela, sim, só dá ela, na verdade, porque não só tem ela, mas ela é referência. As pessoas vão nela direto, assim. Máximo. É. Como que você definiria seu trabalho em uma palavra? Meu Deus. Afeto. Ótima, né? Ótima. E vou perguntar pra finalizar, qual é o seu sabor favorito? O preferido da Carola. Ele tem até nome. Que Massa massa. amanteigada branca, doce de leite, brigadeiro branco e casquinha de açúcar e canela. Super simples, mas, gente, explosão de sabores, assim, ele é incrível. Eu sei que a gente vai finalizar, mas eu tenho só mais uma que a gente faz pra quase todo mundo. Uma pessoa que você gostaria de poder fazer um bolo. Pra entregar um bolo pra alguém? Do mundo. Do mundo? Pra Cristina Tosi. Ela é minha referência de Nova York, quando vocês forem a próxima vez. Ela é do Milk Bar. Ela construiu um império com o Milk Bar, só com doces afetivos. E afetivos assim, tipo, pudim de sucrilhos. Ai, que gostoso. Sabe? É tipo pretzel com chocolate branco e coisas bem americanas. Birthday cake, que é aquele bolo cheio de sprinklezinhos colorido dentro e creme de manteiga. Então, se eu pudesse... Fico até arrepiada, gente, porque eu sou fã dela real, assim. Ela faz cookie, ela faz sorvete. Sorvete, a ideia veio dela, ela postou bolo com sorvete. Eu liguei pra Ju e falei, a gente tem que fazer isso? Isso é um máximo. Então, se um dia tiver a oportunidade de só conhecer, não precisa nem fazer bolo pra ela porque eu tenho medo, mas só de conhecer e dela poder conhecer meu trabalho, eu já ficaria muito feliz. E a Ana Maria Braga, mas ela já comeu meu bolo, Ana Maria, maravilhosa. Quer falar? Você já teve lá com ela, que Já, eu sei. maravilhosa. E, gente como a gente, que mulher incrível. Eu falei, eu adoraria te mandar meu bolo pra você conhecer meu trabalho. Ela falou, claro, quando você quiser. E ela em São Paulo, né? Aí eu falei, então tá, vou falar com a sua produção pra ver o melhor dia e horário e tal, pra não atrapalhar, né? Imagina, eu te dou meu telefone, você entra em contato comigo e eu vou te dizer o melhor dia e horário. Eu falei, oi? Aí eu, troquei o WhatsApp com a Ana Maria Braga, sabe? Eu falei, gente, que mulher maravilhosa. E assim, o que ela faz, se eu pudesse hoje, você não fez essa pergunta, eu vou responder uma pergunta que você não fez, mas se eu pudesse hoje escolher o que você quer fazer, né, na comunicação. Falei, cara, eu amaria ter um programa igual a da Ana Maria Braga, onde ela se comunica o tempo todo com pessoas, de todos os estilos, todos os assuntos, mas ela também cozinha, sabe? E ela então ela entra na sua casa porque ela consegue se conectar com você de todas as formas, sabe? Eu acho que ela é uma mulher incrível, assim. Não, Ela é e mesmo. cozinhar aproxima, né, gente? Junto Aproxima pessoas que a gente muito. ama. É muito legal. Carol, obrigada. A gente amou. Obrigada amor, a amor. Obrigada. vocês. Hoje a gente só teve, sério, essa temporada, tá gente, tá power demais. power demais. Carol, Deixa muito suas obrigada. redes sociais pra quem quer te acompanhar. Deixo. @Carola Troagroa, que esse é o meu oficial, assim, né? E eu tenho agora um que é só pra confeiteiros, né? Pra gente ir lá trocar dicas, tirar dúvidas, que eu acabei de fazer, que é a sua confeitaria caseira. Então, exclusivo para confeiteiros desse Brasilzão aí. Todo mundo, né? Quem sabe? Adorei, muito obrigada. Obrigada. E vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo. Até a Obrigada, próxima. gente. Até a próxima.